Bom dia, são 8 horas e 16 minutos, terça-feira, 10 de julho. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Estão na pauta do plenário a proposta que estabelece aposentadoria especial para garçons e a que cria cotas para alunos de escolas públicas. Comissão Mista de Orçamento deve votar hoje o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013. CPI do Cachoeira tem esta manhã o depoimento do prefeito de Palmas, que apareceu em vídeo negociando com o contraventor. Relatório sobre o MP do Código Florestal deve ser votado pela Comissão Mista na quinta-feira. E veja o debate na TV Senado dos parlamentares de Santa Catarina sobre o desenvolvimento sustentável e a infraestrutura do Estado. Agora, no Senado em Dia. A proposta que retoma a obrigatoriedade do diploma de curso superior para o exercício do jornalismo e a que cria cotas nas universidades para alunos de escolas públicas estão na pauta do plenário desta semana. Os senadores também votam a liberação de recursos para ministérios. A medida provisória 566 concede crédito extraordinário de mais de 700 milhões de reais para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Integração Nacional. Também deve ser analisado o projeto de lei que estabelece cotas nas instituições federais de ensino superior para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas. A matéria também beneficia negros e índios. Hoje a avaliação que a gente faz da Universidade Federal é que a Universidade Federal ainda é muito elitizada, ainda falta estudantes de escola pública, é muito difícil para estudantes de escola pública competir com os estudantes de ensino particular. Então a gente entende que a partir do momento em que a gente conseguir essa reserva de vagas, 50% da reserva de vagas dos vestibulares das universidades federais do Brasil, a gente vai ter um grande avanço dentro da universidade, a universidade vai se tornar mais democrática e com a cara do povo brasileiro. Com o reconhecimento que é constitucional a política de cotas e com a aprovação do projeto aqui no Congresso, nós estamos dando um passo, digamos, acelerado para a verdadeira inclusão de negros, índios e pobres, principalmente nas universidades brasileiras. Está na pauta do plenário ainda o projeto de lei que concede aposentadoria especial para os garçons e a PEC que torna obrigatório o diploma para o exercício do jornalismo. Algumas das matérias precisam de quórum qualificado para serem votadas. Existem ainda alguns esforços e há um compromisso de todos nós de nos esforçarmos muito para termos quórum qualificado para votarmos a lei de cotas das universidades, a questão da lei complementar que trata da previdência complementar para os nossos garçons. Existem outras matérias que estão na ordem do dia, todas com quórum qualificados, mas que, evidentemente, dependerão da presença dos senhores senadores. A Comissão Mista de Orçamento deve votar hoje o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013. O relator incluiu um artigo que mantém abertas as negociações de aumento salarial para o funcionalismo público. O relatório mantém a política fiscal e os indicadores macroeconômicos propostos pelo governo para o ano que vem. O texto prevê que, em 2013, o país economize 155,9 bilhões de reais para pagar juros da dívida, o correspondente a 3,1% da riqueza produzida no Brasil. Os juros básicos da economia estão estimados em 9,43% e o crescimento do país em 5,5%. Apesar da recente valorização da moeda americana, o governo quer que $1 valha R$ 1,86. A receita do governo será de 1 trilhão e 200 milhões de reais. Esses números, se aprovados, vão permitir ao governo federal elaborar o orçamento de 2013. No relatório da LDO estão previstas 1.565 emendas dos parlamentares. Elas destinam 11 bilhões de reais para ações dos programas de aceleração do crescimento e Brasil Sem Miséria, prioridades do governo no ano que vem. O relator, senador Antônio Carlos Valadares, também incluiu um artigo que pode autorizar aumentos para o funcionalismo público. O governo é contra. O texto da LDO deve ser votado pela Comissão Mista de Orçamento nesta terça-feira e até 17 de julho pelo plenário do Congresso Nacional, último dia antes do início do recesso parlamentar. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira.
Audiência pública na Comissão de Educação. O convidado é o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, para falar sobre a pasta, além dos critérios de escolha das obras que compõem o Programa Nacional do Livro Didático. A audiência também na Subcomissão da Aviação Civil, para discutir o preço dos combustíveis para o setor. O evento faz parte de um ciclo de debates sobre políticas públicas para a aviação brasileira. A CPI do Cachoeira ouve logo mais às 10h15 o prefeito de Palmas, Raul Filho, do PT. Ele apareceu num vídeo em 2004, negociando com o contraventor recursos para a campanha eleitoral em troca de supostas vantagens na administração do município. A Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para logo mais às 11 horas da manhã. A repórter Mariana Abreu está ao vivo no túnel do tempo daqui do Senado e traz informações sobre a pauta da comissão. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. Os aposentados de baixa renda podem deduzir as despesas com medicamentos da base de cálculo do imposto de renda. É o que determina um projeto que está na pauta desta terça-feira da Comissão de Assuntos Econômicos. O benefício só vale para quem receber provento ou pensão mensal inferior a 6 salários mínimos e desde que o remédio seja para uso próprio ou dos dependentes. É necessário ainda apresentar a receita médica e a nota fiscal de compra. A legislação em vigor só permite abater as despesas com medicamentos quando eles forem usados em regime de hospitalização. Também na pauta da comissão, 6 mensagens para autorizar a contratação de crédito externo. Entre elas, uma no valor de até 600 milhões de dólares entre o Rio de Janeiro e o BIRD, o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento. O objetivo é financiar parte do Programa Estadual de Transporte. André? Obrigado, Mariana. E mais 2 reuniões acontecem no Senado na manhã desta terça-feira. A Subcomissão da Amazônia se reúne para votar um único item, a proposta que institui a Política Nacional de Defesa e de Desenvolvimento da Amazônia e da Faixa de Fronteira. Entre os projetos na pauta da Comissão de Meio Ambiente está o que obriga os ônibus com capacidade de mais de 15 passageiros a circularem com recipiente para a coleta de lixo. E logo mais às 11 horas, o Congresso realiza sessão conjunta. Na pauta está o projeto que destina verba de 90 milhões de reais para o Ministério da Integração Nacional. A sessão será no plenário da Câmara dos Deputados. Foi lido ontem no plenário o projeto de reforma do Código Penal. É o início da tramitação da proposta, que agora será encaminhada para uma comissão especial formada por 11 senadores. Os líderes partidários ainda precisam indicar os membros. O anteprojeto, com mais de 500 artigos, foi elaborado por uma comissão de juristas presidida pelo ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça. O texto foi entregue ao presidente do Senado no fim de junho. O texto aumenta o número de situações em que o aborto é permitido, descriminaliza o porte de maconha para uso pessoal, torna crime a homofobia, dá proteção a índios que cometerem crimes seguindo tradições da tribo, tipifica os crimes de enriquecimento ilícito e formação de milícias, responsabiliza penalmente empresas envolvidas em corrupção e crimes ambientais e pune com prisão o motorista que dirigir embriagado sem necessidade de comprovação pelo bafômetro. Nenhum tabu foi deixado de lado. E eu sei, sim, que os debates serão acirrados, as controvérsias serão mantidas. E evidentemente que um país que tem uma desigualdade social, econômica, cultural, religiosa e filosófica muito grande, isso vai desaguar no parlamento. Mas o parlamento é a casa do povo, é a que vai elaborar finalmente o nosso Código Penal. Por falta de acordo, a leitura do relatório da medida provisória do Código Florestal foi adiada para hoje à tarde. Já a votação do parecer do senador Luiz Henrique deve ocorrer na quinta-feira. A MP 571 preenche as lacunas deixadas pelos 12 vetos da presidente Dilma Rousseff ao novo Código Florestal, aprovado pelo Congresso em maio. O relator, senador Luiz Henrique, busca o entendimento entre governo, ambientalistas e ruralistas. De acordo com ele, são poucos pontos que ainda precisam de acordo. Um deles é o tamanho da área que os médios produtores devem recompor com vegetação nativa à margem de rios com até 10 metros de largura. A MP prevê 20 metros a partir da margem. Os ruralistas querem diminuir para 15 metros. A medida provisória do Código Florestal está na comissão mista encarregada de analisar os pressupostos de relevância, urgência e constitucionalidade. A apresentação do relatório estava marcada para esta segunda, mas por falta de acordo foi adiada para terça-feira. Eu leio o relatório,
Na quarta-feira começa a discussão e poderá até haver a votação, ou senão a votação será na quinta-feira. Depois de aprovada na comissão, a matéria é votada na Câmara e no Senado. O prazo final para que o Congresso vote a MP é o dia 9 de agosto. No plenário desta segunda-feira, o presidente José Sarney e outros senadores lamentaram a morte do ex-senador Ronaldo Cunha Lima, que faleceu nesse fim de semana. Veja o que eles disseram. Eu quero aqui no Senado, nestas palavras, mais do que fazer o elogio de Ronaldo Cunha Lima, quero fazer a homenagem de saudade, o sentimento de tristeza e a minha solidariedade na dor de toda a sua família e de todos os seus amigos pelo seu desaparecimento. Solidariedade essa que eu estendo a todo o povo da Paraíba que perdeu o seu grande e extraordinário filho. Um administrador e um político que é obrigado no seu mistério a ser duro, objetivo, claro, conciso, preciso, e o poeta. O poeta, especialmente o poeta lírico, como foi o poeta Ronaldo Cunha Lima, com poemas fervilhantes de alusões que convida o leitor a construir com ele o sentido de sua poesia. Na rapidez com que ele falava, construía ora com versos, ora com uma dialética política, ora com um vernáculo mais rebuscado, ou simplesmente com palavras bem próprias do povo, aquilo que os seus liderados iriam ouvir, encantar-se e acompanhá-lo nas contendas políticas de Campina e na Paraíba. Lembro-me de uma sábia frase pronunciada por ele: a fé é uma fonte que se alimenta do eterno. Nela os homens se desedentam e se revigoram para as travessias das solidões e dos desertos da vida. E o senador Demóstenes Torres mais uma vez se defendeu. E a verdade é que não quebrei o decoro parlamentar, não cometi ilegalidades, não menti em discurso no plenário do Senado, não percebi vantagem indevida, não pratiquei irregularidades, não me envolvi em qualquer crime ou contravenção. Não conhecia as atividades de Carlinhos Cachoeira investigadas pela Operação Monte Carlo. O programa Assunto de Estado recebeu este mês os senadores de Santa Catarina. Ontem à noite, Cacildo Maldaner, Luiz Henrique e Paulo Bauer debateram o desenvolvimento sustentável e a infraestrutura do Estado. Santa Catarina tem o melhor índice de desenvolvimento humano do Brasil. 95% da população é alfabetizada e a renda média familiar é de R$ 3.000. Mas o Estado enfrenta problemas como a perda de impostos. Os senadores criticaram a decisão do governo federal de unificar o ICMS de importação em todo o país a partir de 2013. Para eles, a medida prejudica os 5 portos de Santa Catarina. Lamentavelmente, o governo federal não pratica a lei do aplauso. Não faz algo que possa se considerar um gesto de reconhecimento à competência, à criatividade, ao esforço de um estado como Santa Catarina. Nós não merecemos ser punidos como fomos. Vai acontecer uma concentração das importações pelo Porto de Santos. Só que o Porto de Santos, hoje, já não tem condições de absorver o seu movimento. E um navio esperando atracar custa, sendo um navio pequeno, $50 mil. Agora, vocês imaginam as consequências disso. O senador Cacildo Maldaner cobrou uma compensação do governo federal. No Estado, pela logística nossa de colocarmos até uma refinaria de petróleo. Uma refinaria por quê? Porque hoje o Brasil ele já produz suficientemente o petróleo, tá? Mas ele não tem como industrializar isso. Os derivados nós ainda importamos. Os senadores também alertaram para a crise da suinocultura. O Estado já contou com 60 mil produtores, mas o setor caiu para 12 mil criadores em 2012 e 8 mil neste ano. Eu gostaria muito de ver o governo tomar providências e anunciar agora essa semana também redução de impostos
sobre não só o preço da carne, mas sobre todas as atividades e sobre todos os insumos necessários à produção da suinocultura. A bancada de Santa Catarina também alertou para as enchentes que atingem o Vale do Itajaí. O senador Luiz Henrique, que é relator do Código Florestal, sugeriu mudanças na legislação para evitar novos desastres. Tem que ser obedecido o Plano Nacional de Defesa Civil e o Estatuto das Cidades. Então a coisa, para adiante, vai ficar bem amarrado, né? Para impedir de novo essa ocupação de morros, ocupação de encostas, de aplicarmos principalmente 50% dos recursos da prevenção. E aí, esses recursos da prevenção, até da loteria esportiva, 2,5%, proposta do Paulo Balo na comissão, para entrar, recursos de seguros, o que eu se imaginar de automóvel, etc. E tal, 1% apenas do prêmio, para botar nesse bolo também. Se você prevenir, cada R$1 que se aplica em prevenção, você economiza 7 na reconstrução. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.